você sabe a diferença entre inveja e ciúme? E lá vem história boa. Eu já pesquisei isso antes, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver! Hoje vamos conhecer a história de um jovem que enfrentou muita inveja e ciúme, e isso o levou por caminhos inimagináveis. Bibliajando em José do Egito e suas aventuras. Bibliajantes já chegaram. Que bom, porque hoje temos uma história incrível para explorar. Você já teve um sonho tão real que parecia uma mensagem especial? Pois é, hoje vamos falar sobre alguém que teve sonhos que mudaram sua vida. E a história de um povo inteiro. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura. Yes! E se você gosta de aprender sobre a Bíblia de um jeito divertido, já deixa o seu like. Para entender por que Jacó amava tanto José, precisamos voltar um pouco na história. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, mas foi enganado pelo sogro e acabou se casando com a irmã dela, Lia. Só na manhã seguinte, Jacó descobriu que havia dormido com Lia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: Por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? Aqui na nossa terra, não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Sério? Que confusão! Pois é, Jacó aceitou a proposta de seu tio e agora sogro. Esperou o tempo das núpcias com Lia, que durou uma semana, casou-se com Raquel, que era o grande amor de sua vida, trabalhando mais 7 anos por ela depois disso. Jacó teve vários filhos, mas José era filho de Raquel, sua amada. Por isso, Jacó tinha um carinho especial por ele. Ah, agora tudo faz sentido. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Isso tá me cheirando a problema. Ciúme pode causar muitos problemas. Vamos ver o que acontece a seguir. Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Eu tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Ixi, acho que contar esses sonhos não foi uma boa ideia. Talvez se José tivesse guardado para si, não teria irritado tanto os irmãos. José contou seus sonhos aos seus irmãos e ao seu pai, porque, na cultura da época, os sonhos eram vistos como mensagens importantes, muitas vezes com significados espirituais ou proféticos. Eu tenho a impressão que nem ele mesmo entendeu naquele momento. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse encontrar seus irmãos para saber se estava tudo bem com eles. José, cheio de disposição, saiu à procura deles e acabou encontrando-os em Dotã. Quando seus irmãos o avistaram de longe, antes mesmo que ele se aproximasse, começaram a tramar um plano para matá-lo. José vinha todo entusiasmado, vestindo sua túnica especial que seu pai lhe havia concedido. Ah, fala sério? Ele era entusiasmado demais pro meu gosto, né não?
Por acaso você sabe de onde vem a palavra entusiasmado? Pois é, vem do grego antigo, entusiasmos, que significa inspiração divina ou ser possuído por um Deus. Uau. Tá vendo? Tenho a impressão que esse entusiasmo todo dele vinha direto de Deus mesmo. Incrível, né? Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois, jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa, de mangas compridas, que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço, que estava vazio e seco. Isso é horrível. Eles estavam tão cegos pelo ciúme que não perceberam o erro. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Isso foi tão injusto. Como pode uma família fazer isso? Às vezes, as pessoas fazem escolhas erradas por inveja e ciúme. Mas sabem o que é mais incrível? Deus estava no controle de tudo. Então, mesmo algo tão ruim fazia parte do plano de Deus? Ah, caros bibiajantes, vocês não vão acreditar na reviravolta da vida de José. Depois de ser vendido pelos próprios irmãos como escravo, acabou no Egito. Lá, ele trabalhou na casa de um oficial importante chamado Potifar. José era tão dedicado que ganhou a confiança do patrão, mas a esposa de Potifar inventou uma mentira sobre ele. E, pimba! José foi parar na prisão, mesmo sem ter feito nada de errado. Caramba! E aquele entusiasmo todo foi parar aonde? Caroca, você não vai acreditar. O entusiasmo dele vinha mesmo de Deus. José ganhou a confiança do carcereiro, que colocou José como encarregado de todos os presos, e ele supervisionava tudo o que era feito lá. Isso aconteceu porque Deus continuava abençoando José, e tudo o que ele fazia dava certo. Mas sabe o que é incrível? Mesmo preso, Deus estava com José. Ele interpretou os sonhos de 2 servos do faraó, que também estavam presos, e acertou em cheio. Anos depois, o faraó teve uns sonhos esquisitos, que ninguém conseguia explicar. Já sei! Aí alguém lembrou de José. Jupão! Calma, Caroca. Mas foi isso mesmo. Chamaram o rapaz da prisão, ele interpretou os sonhos do faraó direitinho e adivinha? O faraó ficou tão impressionado que fez de José o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país. De escravo a governador. Fala sério, isso é coisa que só Deus faz.